Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos na aula? Aula 24, Objeto de conhecimento, diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. Detalhamento, leitura das produções das linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas de âmbito local e global, identificando aspectos relevantes de sentido nos contextos geopolítico, histórico, social e cultural. Vamos então à nossa aula de hoje. Olá! Hoje vamos mergulhar nas águas das artes e procurar entender esse fluir dentro de nós e em tudo que enxergamos. Então, dentro desse sentido do mergulhar, a gente vai começar entendendo esse nadar. Afinal, a professora aqui precisa confessar: eu não sei nadar, ainda mais se for muito fundo. E você, sabe nadar? Como você nada? Aqui, a gente vai precisar entender que é tentar enxergar essas águas de uma outra forma. Afinal, nós não estamos falando somente do elemento, mas também dos seus significados. E vamos ver então como seria essa água nas linguagens artísticas? Olha só. Águas. Águas que abrem, águas que fecham, que seguem, que sobem, que descem, filetes bem finos, descem e seguem. Água é movimento. Sem movimento não há vida. Muito bem. Então, nós conseguimos enxergar a água nas diversas linguagens artísticas, no teatro, na música, na dança e nas artes visuais. E tudo isso junto, a gente consegue perceber que cada linguagem trouxe a sua forma de interpretar como seria a água na sua linguagem. E isso é uma forma da gente ler o mundo, ler aquilo que nós estamos vendo e passamos a trazer a nossa interpretação. Então, aqui nós vamos enxergar com relação a essa leitura também de mundo, que vem de várias possibilidades. Olha só.
Aqui a gente consegue perceber que quando se fala dessa leitura, é eu conseguir entender os signos e símbolos que estão ao nosso redor, trazendo uma interpretação. E aí eu vou colocar aqui a leitura das letras, do cinema, saindo daquele contexto apenas de um texto corrido, mas entendendo que essa leitura é eu ler o mundo ao meu redor. Então, dentro dessas várias possibilidades, nós vamos colocar as nossas artes, sabendo que para cada um aquilo vai ter um significado diferente. Então, vamos perceber que leitura é um processo de compreensão de expressões formais. E aqui a gente vai ver o que Martins traz para a gente como conceito, olha só. Percebendo que conceitualmente ela vai nos trazer essa questão simbólica, não importando por meio de uma linguagem. Então, aqui a gente vai trazer a compreensão para além da palavra, sabendo que isso tem um significado importante nesse processo de comunicação. E assim, Freire nos traz, olha só, que esse indivíduo, antes de adquirir a leitura da palavra, ele já tem o quê? A leitura de mundo. Mas ela não está ali completa. Pelo contrário, nós precisamos ir descobrindo com o tempo, ir descortinando. Assim vamos tendo compreensão das coisas. E eu trago aqui, de uma forma muito artística e poética, aqui o poema Aula de Leitura de Ricardo Azevedo, onde ele nos traz: a leitura é muito mais do que decifrar palavra. Quem quiser parar de ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar, e no jeito da pessoa se trabalhar ou se é à toa, na cara do lutador, quando está sentindo dor, se ler na casa de alguém o gosto que o dono tem, e no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro, e na cinza da fumaça o tamanho da desgraça, e no tom que sopra o vento, se corre o barco ou vai vendo. E também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Ricardo Azevedo. Então, conseguimos perceber que ler é compartilhar os sentidos de uma sociedade. Por isso, vamos perceber que leitura, ela é também um ato político, saindo aqui do comodismo e tirando o olhar das coisas que costumamos naturalizar, achar comum no nosso dia a dia. Precisamos conseguir olhar para além do óbvio, entendendo que existe um sentido, e por trás daquilo que está sendo dito, existe um texto também, que ele está subentendido. Então vamos começar a perceber que a leitura, ela não anda sozinha, ela anda acompanhada com a semiótica. E aqui vamos perceber que quando falamos de interpretar, vamos olhar a associação da compreensão com a semiótica, que nos traz para esse olhar da arte, fazendo com que a gente não dissocie as coisas, porque um depende do outro, já que eu preciso entender, eu preciso ler e interpretar, eu vou olhar os detalhes do que está sendo dito. Olha só essa imagem. Aqui nós temos uma obra de René Magritte. E nós vamos perceber que essa obra se chama Isso Não É um Cachimbo. Mas me diz, para você, é ou não é um cachimbo? Então, na verdade,
Aqui vamos analisar, percebendo que, como o próprio nome da obra diz, isso não é um cachimbo. É uma pintura, uma representação de um cachimbo. Por quê? O cachimbo, ele vai ser o significado. E a pintura do cachimbo é o representante. Então, é o significante. Ele está trazendo algo que remete ao objeto original, trazendo assim esse olhar da semiótica. Então, como a própria obra nos traz, isso não é um cachimbo. É para nós refletirmos. Será que o que nós estamos vendo é realmente o que nós estamos olhando? E estamos com o olhar atento a tudo que estamos enxergando? Estamos realmente interpretando tudo que nos chega ou apenas recebendo? Aqui, vamos trazer que a semiótica, ela é exatamente esse processo. É o estudo desses signos, porque ela vai nos conduzir a um signo que vai nos trazer aqui o que chamamos de significado e nos leva, assim, a trazer a representação das coisas. Vejam só, aqui a gente consegue perceber um esqueminha. Quando a gente fala da coisa, do representante e do significado, eu vou perceber que a coisa, ela é aquela matéria, ela é o objeto que existe. Mas essa coisa que existe, ela passa a ser reformulada. Ou seja, chega como uma informação diferente e aqui ela passa a se tornar um outro signo. E assim a gente vai chamar ele de representante, porque ele está fazendo referência a isso, mas ele ainda não é. E depois ele chega no significado. Eu vou passar a entender. Agora que eu vi aquilo, eu realmente consigo distinguir e saber que isso é uma bola de basquete. Mas essa bola de basquete, ela não necessariamente vai ser como aquilo que existe. Ela vai ser parecida com alguma referência que em algum momento eu possa ter conhecido, visto em algum lugar. Então, consegue perceber que é um processo também muito individual. Falando desse processo de leitura, vamos ver com mais detalhes que quando eu falo desse objeto, dessa coisa, ele ainda pode ser muito mais esmiuçado. Veja só. Quando eu falo desse objeto, eu também vou ter ramificações dele. Aquela coisa, ela pode ser dividida em ícone, índice e símbolo. Quando nós falamos de um leão, não precisa necessariamente ter um leão. Eu posso trazer ali o ícone, onde é uma representação quase que parecida por completo daquele objeto. Quando eu falo do índice, eu vou trazer uma referência que visualmente alguém já vai distinguir. E o símbolo vão ser aquelas palavras que dão correlação àquele objeto original. Um outro exemplo disso é quando a gente fala do fogo. Veja só. Quando eu trago essa referência do fogo, nós vamos perceber que ele tem um ícone principal, que é o próprio objeto do fogo. Mas nós temos o índice, que é o sinal de fumaça. Como diz naquele ditado, se há fumaça, há fogo. Mas nem sempre onde há fogo precisa ter fumaça, e eu nem vou perceber a fumaça. Porém, nós temos o símbolo, que ele é a palavra, a escrita, que vai trazer referência àquilo. Então, nós temos aí várias formas de enxergar esse objeto. E da forma que eu olho, eu vou trazer uma interpretação diferente dele e trazer, assim, um significado que é mais parecido com aquilo que já existe de referência para mim. Calma. Às vezes, a gente pensa que parece um pouco complicado, mas isso já está tão comum no nosso dia a dia que a gente nem percebe. A diferença é que agora nós estamos olhando para um processo que nós já estamos acostumados a fazer inconscientemente.
Então, vamos observar que a semiótica ela é basicamente esse sistema que abarca toda a comunicação, trazendo assim um olhar para a sintaxe, para a semântica e para a pragmática. Por quê? Ela vai unir a questão do sinal, do significante, trazendo essa relação com a forma e trazendo a semântica, que tem ali o seu símbolo, o seu significado, o seu conceito. E unindo a pragmática, porque eu vou precisar do contexto, saber daquela circunstância, que parte de uma linguagem humana, de algo cultural e social. Então, ela abarca tudo isso e cria o que chamamos de signo, que nos traz uma marca, algo que você olha e você já entende. Então, vamos trazer uma forma mais reduzida. É como se eu não precisasse falar o texto inteiro ou uma frase completa, mas você olha a marca, você olha o signo e você já sabe o que significa. Então, a semiótica, ela é como se juntasse, como se fosse uma função matemática, que ela vai pegar a sintaxe, a semântica, a pragmática e vai trazer tudo isso em um resultado só. Mas nós temos Charles Peirce, que ele nos trouxe uma compreensão desse processo. Para ele, nós vamos observar que esse objeto, ele vai nos ser algo que vai trazer um processo que vai ser cíclico e eu vou ter 3 pontos principais. Mas isso não quer dizer que é exatamente assim. Nós apenas estamos enxergando uma forma. Lembrando que aqui, quando a gente fala dessa interpretação, sempre vai ser também colocado para algo pessoal, porque nem tudo o que eu compreendo, você compreende e vice-versa. Então, quando nós olhamos para esse processo, como vimos da bola, eu tenho ali um objeto, esse objeto ele vai passar por um signo que ele vai ter uma interpretação. Aqui nós temos que ter cuidado, quando eu falo desse interpretante, não quer dizer que é a pessoa em si, mas é o processo de significado que aconteceu. Então, Charles Peirce, ele nos traz que a semiose, ela manifesta essas tendências humanas pela busca da verdade. Porque nós precisamos entender que a semiótica, ela é como se fosse a ciência que vai estudar esse processo da semiose. Então, é diferente. Não podemos misturar que semiótica é como se fosse o maior. E a semiose é o que está dentro dela. Por quê? Se é como se fosse uma disciplina e eu tivesse ali um conteúdo dentro dessa disciplina. Porque a semiose é o processo. Veja só nessa análise. Um exemplo é quando eu estou lá, com os pés na areia. Outra coisa é quando eu estou com uma fotografia. E aqui nós temos uma análise semiótica em que eu vou perceber que ocorre aquilo que nós vimos do signo, que ele está dividido o objeto em ícone, símbolo e índice. Que eu olho e eu tenho ali a foto de uma pegada. E em seguida, eu posso trazer que isso é um grande passo para a humanidade, refletindo esse processo. E alguém, de repente, pode só ter passado por ali. Então, são as interpretações. É como se fizesse um trabalho de investigador, onde eu vou olhar aquele fenômeno e eu tenho que descobrir o que faz sentido. Será que isso realmente aconteceu? Então, esse olhar que a semiótica nos traz é exatamente a teoria das significações, que é exatamente a base do estudo dos signos. Mas, afinal, se é a base do estudo dos signos, o que seria esse signo, professora? Veja só. Um signo é qualquer coisa usada para representar outra coisa. Então, por exemplo, em sinalizações de trânsito, a cor vermelha, ela é usada para o pare. Ao mesmo tempo, uma mão pode estar ali trazendo esse significado de pare.
Então, eu tenho formas diferentes que são signos. E eles não precisam ter uma frase completa. Lembra que nós falamos que a semiótica ela é como se fosse uma função que junta tudo em uma coisa só? Aqui está um exemplo no nosso dia a dia, que nós conseguimos enxergar isso, mas nem paramos para perceber, porque já está um processo automático no nosso cérebro. Então, aqui vamos olhar que a natureza ela é repleta de significações. E o homem, por sua vez, ele se constitui por meio do significado. Afinal, significado este que lhe serve como prática de reconhecimento e interação com a realidade. Porque senão, de nada adiantaria nós estarmos aqui e não colocar sentido nas coisas. É o sentido que nos dá vida. Veja só, aqui eu trouxe um QR Code que, se você apontar, você vai ver uma coreografia de um bailarino do corpo de dança do Amazonas. E ele nos trouxe uma representação a partir de um poema de Tiago de Mello. Esse poema se chama Palavras em Movimento, uma homenagem que o bailarino Luan Christian trouxe para a gente como o nome de sua coreografia, uma valsa que cega, onde diz assim: tudo o que de mim se perde acrescenta-se ao que sou. Contudo, me desconheço. Pelas minhas cercanias passeio. Não me frequento. Narciso Cego, de Tiago de Mello. Aqui vamos perceber que esse intérprete ele está trazendo uma forma diferente de interpretar o que chamamos de matrimônio. Quando ele traz esse olhar do patrimônio, ele traz aquilo que é disfuncional, onde realmente acaba sendo adoecedor, não funciona, e traz até a questão de aflorar algo instintivo e narcísico, onde vai trazendo a questão de moldar noivos estéreis. Aqui é o olhar, quando a gente fala de noivos, não é somente desse matrimônio de casamento, mas é aquele amor que se submete a tudo e a qualquer coisa. E quando falamos desse amor, não é somente desse amor eros, mas entender que é a partir das nossas ligações, de tudo que colocamos sentimento. E isso nos leva a perceber que quando estamos imersos, precisamos ter cuidado, porque é como se fossem águas profundas, onde de cima eu consigo observar um pouco, mas o fundo ele fica escondido, porque começa a ficar escuro e criando vultos, ondulações. Assim somos nós nas nossas relações e nas nossas interpretações. Então, veja só comigo aqui. Nem tudo que se vê é o que realmente é. Aqui vamos perceber uma imagem gestalt. Veja só, quantas vezes a gente se olha e acha que está vendo algo, mas no fundo não é. São as interpretações. Todo dia a gente se olha no espelho, mas você vai enxergar uma diferente versão de você, porque estamos nos construindo diariamente. Então eu te pergunto, aqui nessa próxima imagem, o que você enxerga? Aqui você pode observar e viajar, mas eu te pergunto, você enxerga primeiro uma árvore ou um casal? Sim, não está certo nem errado. Tudo depende do seu ponto de vista, da sua vivência, daquilo que realmente você tem de signos que vão fazer com que você tenha uma interpretação diferente daquilo que você está vendo. E assim, vamos olhar que a semiótica, ela nos traz um estudo desse processo. E trazendo isso para a arte, essa arte mostra que não tem um certo ou um errado, tem a sua forma de enxergar o fenômeno. A partir disso, olhamos os detalhes.
É como se fosse um processo de não deixar escapar nada, porque sempre pode ter algo que vai me ser útil. É uma bagagem que nós carregamos e que de vez em quando a gente pode tirar um item aqui, outro ali, para essa mochila não ficar tão pesada. Mas ao longo da vida, nós vamos acumulando coisas que carregamos até o final. E assim são esses signos, para que a gente possa dar sentido à vida. Então, seja uma árvore, seja um casal, seja uma taça, um galho ou somente uma folha. Aquilo que você enxerga não está errado. É a sua interpretação do processo. E isso só nos mostra que nós temos que nos encher de mais bagagem, colocar mais informação, trazer mais coisas, porque senão nós vamos ficando rasos e esquecendo que existe um mar dentro de nós. Então, a gente vai perceber que o que você vê nada mais é do que já está dentro de você. Porque toda a arte, toda a beleza do mundo, tudo aquilo que buscamos significados e interpretamos do outro e do mundo ao nosso redor, nada mais é do que um espelho de nós mesmos. Aquilo que já está dentro da beleza que já trazemos e nós apenas transbordamos nessas águas que vamos colocando ao longo da vida em movimento, em palavras, em coisas que vamos disseminando. Assim, tudo o que nós olhamos é a beleza que já existe dentro de nós. Dessa forma, vamos encerrando a aula de hoje.